sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora vamos verificar qual será o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. Detalhamento, reconhecimento dos números irracionais e estimativas de localização na reta numérica. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então como vocês estão vendo aqui, eu estou diante de um grande monumento que foi construído aí na Grécia, né? Na Grécia Antiga. Esse grande monumento é o Pártenon, que foi construído aqui em Atenas, na Grécia, e esses grandes monumentos, eles foram projetados com base na proporção áurea. O que seria aí a proporção áurea, né? O que essa proporção áurea tem a ver com o nosso conteúdo de hoje sobre números irracionais? Bem, como a gente viu, a gente vai verificar, né, o que são números irracionais, nós vamos aprender a reconhecer esses números e também fazer estimativas de localização desses números em uma reta numérica, né? E aí, voltando aqui para esse grande monumento, a gente pode saber que esses grandes monumentos, eles sempre foram aí construídos em linhas retas, né? E bem simétricas, e isso tem a ver com a proporção áurea. Então, vamos aprender, então, mais um pouquinho sobre a proporção áurea para verificar o que essa proporção áurea tem a ver com um número irracional. Olha lá. Nós temos aí a frente do Pártenon, né? E esse grande monumento, ele foi construído com essa proporção áurea. Como assim, professora? Então, se você observar, nessa frente desse Pártenon, nós temos retângulos desenhados. E esses retângulos, eles estão cortados, né? Temos um retângulo maior e ele está cortado, formando vários retângulos menores, como vocês podem observar. O que isso tem a ver com os números racionais? Olha só, esse retângulo maior ele foi cortado bem aqui, ó. Por que será que ele foi cortado aqui? Ele foi cortado aqui e foi gerado mais um retângulo, este retângulo aqui agora, ó. E, por sua vez, esse retângulo ele foi cortado bem aqui, criando aí mais um retângulo, né? Que é este retângulo aqui de cima. E, por sua vez, esse retângulo foi cortado bem aqui, criando aí mais um retângulo, né? Vocês podem ver aí essa sequência. E aqui está o retângulo criado. E esse retângulo foi cortado aqui e assim sucessivamente. Então, nós temos aí o que nós chamamos de proporção áurea, né? Nós vamos entender melhor o que é a proporção áurea. A proporção áurea, ela é um número, né? Um número. E esse número, ele é denotado por uma letra que é a letra Φ, é uma letra grega, né? Letra Φ. Por quê? É em homenagem ao escultor Fídias, da Grécia Antiga, que teria utilizado esse número para conceber o templo Pártenon da deusa grega Atena, né? Então, a gente viu aí o monumento Pártenon e ele foi todo construído com uma proporção áurea. Significa o quê? Que toda a sua construção foi criada simetricamente. E por que a gente tem aqui, ó, retângulo de ouro, né? Como a gente viu na imagem, a proporção áurea, ela se baseia em retângulos que são cortados formando outros retângulos em uma medida única, como a gente vai
verificar daqui a pouco. Então, diz aqui, o retângulo de ouro parece agradável à vista, e isso é uma consequência dessa proporção áurea, vai nos agradar visualmente. Ao dividir-se a base desse retângulo pela sua altura, obtém-se o número de ouro. Então, nós verificamos aqui na imagem que os retângulos eles foram divididos, né? E aí a pergunta é, onde eles foram divididos? Eles foram divididos exatamente na medida da sua própria altura, né? Como assim, professora? Só para vocês entenderem melhor. Imagine que eu tenha um retângulo aqui e esse retângulo tenha a base medindo 5 e a altura medindo 3. Então, eu tenho aqui 5 e 3. E aí, o número de ouro, ou a proporção áurea, né? Esse número é obtido quando a gente faz a divisão da base de um retângulo de ouro, né? Seria aqui, imagine que esse é um retângulo de ouro, então eu vou dividir esse número 5 pela medida da altura, e a altura aqui é 3, né? Então, digamos, eu tenho que dividir esse retângulo bem aqui, ó, na medida 3, né? A gente sabe que cada pedacinho desse aqui é 1, por isso que a base é 5. Então, eu tenho esse retângulo dividido aí na parte 3. Quando eu dividir essa base pela medida da altura, eu vou obter um número, e esse número é o número φ, que a gente chama de número de ouro, né? Aqui é só para vocês visualizarem como é feita essa divisão, sendo que essa divisão ela vai gerar sempre o mesmo número, que é o número φ, que é aproximadamente 1,61. Claro que se a gente fizer essa divisão aqui, ó, 5 dividido por 3, não vai dar 1,61, eu creio que vai dar 1,66, por aí. Mas é só para vocês terem a ideia de como era feita essa divisão na construção. E para que era feita essa divisão na construção? Para a gente visualizar a construção e essa construção ser agradável à nossa vista. Então, toda essa proporcionalidade feita aí na construção, ela é chamada de proporção áurea. Por quê? Toda vez que a gente divide aí a base de um triângulo pela altura, sempre vai dar o mesmo número. Então, quando a gente divide aqui o próximo retângulo feito pela medida da altura, vai dar sempre o mesmo número e assim sucessivamente, até chegar aqui no interior da proporção, né? E aí a gente vai ver como é que isso acontece aqui. Olha só, nós temos um retângulo e ele está dividido bem aqui, ó. Como é que eu sei que eu tenho que dividir aqui? Por que eu não dividi bem aqui? Não, porque eu não posso, eu tenho que manter a proporção áurea. E a proporção áurea é exatamente eu fazendo essa divisão bem aqui. Por quê? Porque essa medida aqui da base, onde eu fiz o corte, é a mesma medida aqui da altura. Então, tem toda uma definição, não posso sair cortando o retângulo de qualquer forma. E quando eu faço esse primeiro corte, eu crio esse novo retângulo aqui, né? Onde a minha base agora é essa daqui, e eu preciso cortar o retângulo aqui. Só que onde eu vou cortar? Eu posso cortar aqui, eu posso cortar aqui ou em qualquer lugar? Não, eu tenho um lugar certo para cortar para manter a proporção áurea, né? Que proporção? A proporção que vai me dizer, olha só, onde eu tenho que cortar para que quando eu dividir essa medida aqui desse retângulo pela medida da altura, eu obtenha o número φ. E aí, agora que eu fiz esse corte, eu gerei duas figuras, né? E aqui agora está o novo retângulo. Então, nesse novo retângulo, nós temos aqui a base e a altura. E agora eu quero cortar esse retângulo mais uma vez. E, da mesma forma, eu tenho que cortar num lugar exato. Olha só onde a gente vai cortar. Bem aqui. Por quê? Porque quando eu fizer a divisão da base desse retângulo pela altura, precisa encontrar o número φ. Então, assim sucessivamente, nós vamos verificar
mais um corte nesse retângulo e esse corte criou esse retângulo pequeno. E aí eu vou cortar esse retângulo e vou fazendo recortes, mantendo a proporção áurea, onde nós podemos observar aí exatamente o número φ, né? Nós temos aqui essa aproximação para o número φ, 1,618, e veja que esse número ele não tem fim, né? Nós vemos aqui várias casas decimais nessa proporção e a gente não consegue determinar aí um fim para esse número, né? Então, vejam, esse número ele saiu de onde? Da divisão, né? Se a gente dividir a base do retângulo de ouro pela altura desse retângulo de ouro, vai dar 1,618. Então, um retângulo ele é considerado um retângulo de ouro, ou seja, um retângulo que tem uma proporção áurea que é agradável aí à vista, quando, ao dividir aí a base pela altura, se obtém esse número 1,618 aproximadamente. Olha só. E esse número aqui, ele é chamado de número φ, como vocês já viram, né? Então, esse número φ, ele também é chamado de número de ouro. Vejam que ele ficou aí dourado, né? Número de ouro, por quê? Porque ele se remete a uma proporção áurea, como se fosse uma proporção perfeita, né? Uma proporção que a gente pode aplicar em várias coisas, na arte, na natureza, a gente pode encontrar essa proporção. E essa proporção ela vai me dar beleza aí aos olhos, né? Então, vejam que lá na antiguidade eles já tinham essa noção, né, de manter uma proporção. E esse número a gente viu que ele é bem extenso, ele não tem fim, né? E o que ele tem a ver com a nossa aula? Bem, esse número, né, o número φ, a gente aproxima, né, esse número φ dessa forma, 1,618, e ele é um número irracional. Então, tudo isso foi para lhe mostrar aí um exemplo de um número irracional, que é o número φ. E a gente também pode encontrar essa proporção áurea, esse número de ouro, né, como nós chamamos, na fotografia. A gente tem aí a imagem de uma fotografia, e essa fotografia, ela nos traz beleza aos olhos, né? Se a gente for verificar a proporção dessa fotografia, a gente pode verificar que existe aí o número de ouro nessa proporção. Há uma proporção áurea, né? Todos os seus retângulos aí com os cortes exatamente onde a divisão entre a base do retângulo e a altura sempre vai dar o mesmo número, o número φ. Então, nessa fotografia, nós temos aí uma proporção áurea, né? Como se fosse uma fotografia perfeita, certo? Então, toda essa introdução aí, né, nós mostramos esse número φ, um número bem especial, né, dizendo que ele é um número que é irracional. Então, ele é um dos números irracionais que são especiais, mas a gente também tem outros, né? Antes de a gente verificar, a gente vai ver a definição, então, de números irracionais. Os números irracionais, eles são números decimais, ou seja, você sempre vai ter aí um número com uma vírgula, né? Vírgula. Só que eles são infinitos, assim como o número φ, que a gente acabou de ver. E eles não possuem períodos, eles não são periódicos. A gente viu que no número φ, todos os números decimais eram diferentes um do outro, não tinham período. E também, por causa disso, eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Então, sempre que eu tiver uma fração, 3/5. Essa fração aí, com certeza, não é um número irracional. Por quê? Porque se eu consigo representar aí em fração, não é número irracional, certo? Esses números também eles são as raízes não exatas. Como assim? Se eu tenho uma raiz quadrada aqui de 9, qual é a raiz quadrada de 9? Ela é igual a 3, né? Porque 3 vezes 3 é igual a 9.
Então, essa raiz aqui, ela é uma raiz quadrada exata. Então, essa raiz quadrada exata, ela não é um número racional. O que seria uma raiz não exata? É simples, né? Basta eu escolher um número aqui que não vai haver uma raiz quadrada exata, no caso. Aqui temos raiz quadrada de 10. Não existe um número multiplicado por outro que dê 10. Né? Se eu multiplicar 3 vezes 3, dá 9. 4 vezes 4 já vai dar 16. Então, eu sei que a resposta dessa raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Então, essa raiz quadrada aqui de 10 não tem uma resposta exata, ela não é uma raiz exata. Raiz quadrada de 10, então, vai ser, sim, um número irracional. E as dízimas não periódicas e alguns casos especiais, como a constante π, né, essa letrinha aqui, ou o número φ e a constante de Euler. Né? Então, o número φ a gente já viu qual é. E o número π e a constante de Euler, né? Como é que quais são esses números? A gente vai já ver, né? Mas veja só, nós temos aí, então, os números reais, nesse círculo aí azul. Os números racionais, eles estão dentro dos números reais, é esse círculo todo aqui de amarelo. Dentro dos números racionais, tem os números inteiros, que são esses de rosa, e os números naturais. Olha só, todos os números estão dentro aí dos números racionais. Os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais e os racionais dentro dos reais. Né? Os números reais, eles englobam aí tanto os racionais como também os irracionais. Mas vejam que esse círculo dos números racionais, eles estão separados dos racionais. Né? Então, o que a gente pode verificar disso? Que os números reais, eles são divididos em racionais e irracionais. Então, todos os números que são irracionais, eles nunca vão ser números racionais. Ou é irracional ou é racional, certo? E aí, então, nós podemos pensar como é que a gente vai localizar, então, esses números irracionais na reta numérica. Né? Por exemplo, o número φ, que a gente verificou lá, 1,618 aproximadamente. Né? Por que aproximadamente? Porque ele não tem φ, então eu não tenho como dizer que o número φ é 1,618. Não posso. Eu tenho que dizer que é aproximadamente 1,618. Certo? Como é que a gente pode fazer essa marcação desse número, a localização desse número em uma reta numérica? Né? Como é que eu posso fazer essa marcação? A gente também vai aprender aqui nessa aula. Né? Mas antes a gente vai verificar um vídeo que vai informar um pouco mais sobre outro número especial que é irracional, que é o número π. Né? Que número π é esse? Onde a gente pode encontrar? A gente vai verificar aí um vídeo de como você pode calcular e encontrar aí, determinar esse número π. Então, assista o vídeo aí com bastante atenção. Então, alunos, agora vocês irão conhecer um número irracional especial, que é o chamado π. E de onde veio esse número? Nós vamos agora fazer uma experiência que quando foi descoberto esse número irracional. Então, para isso, nós vamos precisar de uma fita métrica, como vocês podem observar. Se você não tiver a fita métrica, você pode utilizar um barbante ou qualquer outro tipo de corda e uma régua, tá? Então, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos medir todas essas circunferências aqui, ó. Nós temos o berimbau, que vocês conhecem, principalmente o pessoal da capoeira aí. Nós temos aqui uma lata e nós vamos fazer essa medida. E também nós temos aqui a circunferência, tá? Nós temos a roda da bicicleta, então nós vamos usar essas 3 circunferências. Nós iremos medir o comprimento de cada uma delas e também nós vamos medir o diâmetro, certo? E para isso, para a gente ser mais rápido, nós vamos utilizar a fita métrica. Então nós vamos começar aqui com a nossa lata. Então observem que o comprimento será medido aqui pela nossa fita, mas vocês podem fazer isso também com o nosso barbante.
Então, fazendo essa medida aqui, ó, vocês podem verificar que o resultado da nossa lata, do comprimento dela, deu igual, aqui, ó, a 31,3, tá ok? Agora, nós vamos pegar essa mesma lata e nós iremos fazer o comprimento, a medida do diâmetro, tá ok? E o diâmetro é essa corda que passa aqui pelo centro, que vocês já aprenderam. Então, fazendo aqui, ó, essa medida, observem que o resultado, tá, desse diâmetro foi igual a 9,8, tá ok? Então, observando aqui na nossa tabela, nós vamos fazer a divisão desse comprimento, tá ok? Dividido pelo diâmetro. E essa divisão vai dar o resultado, como vocês podem observar aqui, um resultado irracional, que é um número que tem infinitas casas decimais, mas que eles não são repetitivos, tá ok? E agora nós vamos continuar. Deixa esse valor aí que a gente vai agora fazer a medida aqui desse círculo, tá? Nós vamos fazer aqui o comprimento dessa circunferência. Então, novamente, pela fita métrica, você pode fazer, ou caso você não tenha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barbante, você vai ver qual é essa medida aqui, tá ok? Certinho. E aí, nessa medida, você vem aqui na régua e verifica qual é essa medida, certo? Mas, como a gente tem a nossa fita métrica, a gente vai fazer isso com a fita métrica, que já chega no resultado exato, tá ok? Exato mais rápido. Então, observando aqui, ó, nós chegamos, cadê aqui? Então, nós chegamos aqui que o resultado aqui do berimbau, a medida é 33 do comprimento, 0,8, tá ok? Agora, nós vamos medir o diâmetro também desse berimbau. Então, fazendo aqui a nossa medida do diâmetro, nós chegamos aqui ao resultado de 10,7, tá bom? Então, fazendo aí a nossa divisão, a razão de comprimento dividido pelo diâmetro, nós chegamos ao resultado aí também, um número irracional, que não é exato e com infinitas casas decimais. E para terminar, para finalizar, nós vamos aqui escolher aqui um desses dois círculos aqui da nossa bicicleta, tá? Da roda da nossa bicicleta. Então, eu vou escolher essa daqui, que eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Então, nós vamos fazer a medida aqui do comprimento. Então, usando aqui a fita métrica, você pode utilizar aí o seu objeto, faça essa experiência com o objeto que você tem, faça aí e você vai descobrir a medida do número π. Então, aqui, ó, a bicicleta tem 23,2, tá? O comprimento dessa circunferência. Agora, nós vamos pegar novamente, que nós vamos fazer a medida do diâmetro. Então, aqui, ó, medindo o diâmetro da nossa bicicleta, nós chegamos aqui ao resultado de 7,5, como vocês podem ver certinho aqui, ó. Faça a sua experiência. Pode pegar o círculo, a circunferência que você quiser, o tamanho que você utilizar aí, o que você tiver disponível, faça essa experiência que você vai obter os mesmos resultados. Muito bem, então olha que interessante, você sabia que a gente consegue encontrar um número π dessa forma? Só medir aí, né, a medida da circunferência e dividir pelo diâmetro, que a gente vai encontrar, então, o número π. E ele é um número irracional, como você está vendo aí na tela, nós temos aí milhões de decimais, né, após o número 3. Aí nós temos apenas alguns representados. E o outro número especial é a constante de Euler, 2,718281828, e vai infinitamente, porque também é um número irracional e representado por essa letrinha E, certo? Então, esses são os números especiais que nós trouxemos aqui, que são irracionais, né? O número φ, o número π, a constante de Euler, né? Então, são todos números irracionais, certo? E como é que a gente faz para localizar esses números irracionais na reta numérica? Bem, nós temos aqui um exemplo, olha só. Nós temos aqui o número φ e como é que a gente vai localizar?
eu sei que ele é um número entre 1 e 2, né? E o próximo número é o 6. Então, nós contamos ali 5 até chegar ao 6 e marcamos aí mais ou menos, isso é uma estimativa de onde esse número está localizado, porque como ele é um número irracional, a gente só pode estimar a localização dele na reta numérica, certo? Então, o número φ, por exemplo, teria essa localização na reta numérica entre o número 1 e o número 2, e como o próximo número depois do 1 é o 6, né, 1,6, eu posso verificar que ele está mais perto do 2 do que do 1, e assim eu vou estimando a sua localização, certo? Mas e quando a gente não tiver o número assim descrito bonitinho, né, para a gente estimar essa localização? Quando ele estiver em raiz, né, como é em radical, como é que a gente vai estimar essa localização na reta numérica? Veja só, quando a gente tiver raízes, né, o número nos radicais, a gente vai fazer a aproximação com as raízes que a gente conhece, as raízes exatas, né? E está aqui algumas raízes exatas, né, até a raiz quadrada de 100, da raiz de 1 até a raiz quadrada de 100, a gente sabe os resultados delas, né? A raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, de 9 é 3, e assim sucessivamente até chegar em raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, como é que a gente faria a localização da raiz quadrada de 3 na reta numérica? Veja só como a gente faria. A gente tem que se perguntar quais são as raízes exatas próximas à raiz quadrada de 3. Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de 3 e a próxima raiz quadrada que é exata é a raiz quadrada de 4 e a anterior é a raiz quadrada de 1. Aí, a gente calcula quais são essas raízes. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, a raiz quadrada de 3, eu tenho certeza que ela vai estar entre o número 1 e o número 2. Então, eu venho aqui, ó, entre o número 1 e o número 2, e eu posso fazer a marcação da raiz quadrada de 3. Então, eu estimo que ela esteja por aqui, raiz quadrada de 3, mais próximo do 2, porque o raiz quadrada de 3 está mais perto aqui de 4 do que de 1, né? Então, eu posso também fazer essa estimativa. E se eu tivesse esse número calculado na calculadora, olha só, raiz quadrada de 3 é 1,73, 20, 50, 80, 7. Como ele é infinito, nós temos aqui as reticências, né? Fazendo essa localização, observe que é exatamente a localização que a gente estimou para a raiz quadrada de 3, certo? Então, dessa forma, a gente faria a localização de um número irracional em uma reta numérica, por estimativa. Então, vamos à prática. Com base na figura a seguir, qual o ponto que mais se aproxima do valor de raiz quadrada de 10? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui raiz quadrada de 10, aí você pensa, qual é a próxima raiz quadrada exata? É raiz quadrada de 16, que é 4. E a anterior à raiz quadrada de 10, que é exata, é raiz quadrada de 9, porque raiz quadrada de 9 é 3. Então, você pode estimar que a raiz quadrada de 10 ela vai estar entre os números 3 e 4. Né? Então, eu consigo fazer essa localização estimada. Então, o ponto que mais se aproxima de raiz quadrada de 10 é o ponto N. Se a gente observar aqui na nossa reta, nós temos aqui esse ponto N é o que mais se aproxima, porque é o ponto que está entre 3 e 4 que a gente verificou. Se a gente fosse fazer essa estimativa na calculadora, raiz quadrada de 10 é 3,2 aproximadamente, justamente aqui entre os pontos 3 e 4. E se esse número fosse negativo? Da mesma forma, a gente iria fazer essa estimativa, mas a gente teria que marcar aqui para esse outro lado, né? Onde os números começam a ser negativos. E aí você faria a marcação desse menos raiz quadrada de 10. Muito bem. Então, nós temos aí
que os conjuntos numéricos, né, eles só podem ser irracionais ou racionais. E os números irracionais, eles são o conjunto dos números compostos por todos os números que não são possíveis de se descrever como uma fração, que é o caso das raízes não exatas, como raiz quadrada de 2, 3 e 5, e o do número π, que a gente viu, né? E o do logaritmo neperiano, representado aí pela letra E, o número de ouro, φ, que a gente viu, por exemplo. Esse conjunto não está contido em nenhum outro dos três, ou seja, nenhum número irracional vai ser racional, como eu já comentei com vocês, inteiro ou natural, e nenhum número natural inteiro ou racional é irracional. Então, ou é racional ou é irracional. E os números reais, da reunião do conjunto dos números racionais com os números irracionais, nós obtemos o conjunto dos números reais. Podemos dizer que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que podem ser localizados em uma reta numérica. Assim, todo número que é irracional, ele é um número real, assim como os naturais inteiros e racionais, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os números irracionais. Então, lembre-se, ou o número é irracional, ou ele é um número racional. E quando a gente tem números racionais e irracionais, nós temos o conjunto dos números reais, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Eu vejo vocês aí numa próxima oportunidade.